Allah. Em primeiro lugar, louvamos e agradecemos Allah subhanahu wa ta'ala, não só pelo fato de estarmos neste momento com a saúde, mas também pelo fato de ter juntado a todos nós com um e único propósito, que é de aprendermos, recordarmos, praticarmos e divulgarmos a sua mensagem. É disto que todos nós devemos viver: aprendermos, praticarmos e divulgarmos. Se nós contrariarmos esta regra, esta lei que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, em algum momento estaremos a fracassar no nosso próprio Islã. Por exemplo, aprendermos sobre o jejum. A missão seguinte é de nós praticarmos este mesmo jejum. E depois de nós praticarmos, a missão seguinte é convidarmos as outras pessoas a fazer esta mesma prática, que é a divulgação. Mas se por algum momento, por algum motivo, nós contrariarmos e não conseguirmos obedecer esta regra, esta lei, alguma parte do nosso Islã poderá enfraquecer. Torna-se difícil convidarmos para uma certa prática, sabendo mesmo que esta prática nunca a cumprir. Até o nosso íntimo, o nosso interior não fala com toda certeza, com toda convicção, porque dentro de nós ainda não temos o sabor daquela ação. Não se difere em nós chamarmos a atenção a alguém a abandonar a mentira, sabendo que nós somos os melhores ou somos os grandes mentirosos. O nosso convite fica sem peso. As nossas palavras não vão penetrar dentro daquela pessoa ao ponto de ela ouvir, perceber e cumprir com o nosso convite. Por esta razão, é importante que nós tenhamos esta regra em nossa vida. Todos os dias carregarmos que é a prática, aliás, a aprendizagem, a prática e a divulgação. E se nós conseguirmos, de uma e de outra forma, tentarmos estar na retidão, nesta lei, inshallah, o nosso Islã estará em perfeitas condições, ou minimamente em condições. A Salat. Salat é o segundo pilar do Islã. Salat é o pilar que constitui a chave do paraíso. Salat é a prática que, inshallah, poderá fazer com que as restantes ações sejam aceitas perante Allah. O Salat é o pilar que poderá comprometer as nossas restantes ações. Salat é o pilar mais mencionado dentro do Corão. Salat é o pilar que faz com que o praticante do mesmo Salat abandone o mal. Salat é o pilar que faz com que o seu praticante esteja mais próximo do Salat.
O salat foi o pilar que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu 3 vezes no último seu Hajj. O salat é o pilar que o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu tantas vezes quando estava naquela cama na qual ele perdeu a vida. De uma e de outra forma, percebemos nós que o cumprimento do salat constitui uma regra, uma obrigação indispensável. Repito, indispensável na vida de um muçulmano verdadeiro. O salat é o pilar que continuará obrigatório em todas as circunstâncias da nossa vida. O salat é o pilar que não tem desculpa aceitável para não praticarmos. O salat continuará obrigatório desde o momento em que a nossa alma esteja dentro do nosso corpo. O salat é o pilar que só deixará de ser obrigatório quando haver a separação do corpo e da alma. O salat é o pilar diferente dos outros pilares. Por exemplo, o jejum faz parte dos 5 pilares do Islã. O jejum tem desculpas aceitáveis para nós não jejuarmos. O jejum, se não estivermos em condições de saúde, torna-se válido deixarmos de jejuar. O zakat é um dos pilares do Islã. O zakat é aquele pilar que quando o muçulmano não reunir condições necessárias, este pilar deixa de ser obrigatório. O Hajj também é o pilar do Islã. E este pilar deixa de ser obrigatório para certos muçulmanos que não reunirem as condições necessárias. O salat, única condição do salat, a condição que faz com que torne-se obrigatório em toda a nossa vida o salat, é o kalima shahada. Em outras palavras, a religião. Desde o momento em que cada um de nós considera-se muçulmano, o salat torna-se obrigatório. Não temos momentos, não temos ocasiões, não temos ocupações suficientes ao ponto de desculpar-nos e não fazermos o salat. Em outras palavras, as ocupações que em algum momento nós temos alegados serem motivos que fazem com que a gente não consiga fazer o salat, este motivo poderá incriminar a nós. Estes motivos que nós temos aplaudidos, que nós temos usados como justificação, vão incriminar-nos. Assim, em vida, está tudo bem. Mas quando Allah separar o corpo da nossa alma, aqueles todos os motivos que nós selecionávamos, que nós juntávamos, poderão incriminar-nos. O salat é o pilar que continua obrigatório mesmo estando na cama do hospital central, mesmo estando
na vizinha África do Sul, mesmo estando em Paquistão, na Índia, nos melhores hospitais, mesmo estando no ICOR, em coma, o salat continua obrigatório. Vejamos este item. O salat continua obrigatório mesmo estando no ICOR. A pessoa que esteja numa situação caótica, numa doença, aparentemente, que a gente, como que eu possa dizer, que a gente acha que naquela situação, aquele muçulmano não pode rezar. A questão que pode surgir é: eu, Dahati, tenho saúde, trabalho, estou na minha casa, sou estudante, pai de família, deixo o salat passar. Qual será a nossa justificação? Qual será a nossa justificação? E esta justificação, entre nós, vamos justificarmos-nos que não, irmão Dahati, eu não consegui fazer o Zuhur porque estava ocupado. Mas quando estivermos naquele momento, naquele lugar, que somente a companhia nossa será este salat, aí nós poderemos recordar do tempo, da saúde que Allah concedeu-nos, e nós brincamos com esta mesma saúde e com este mesmo tempo. Perguntemos aos idosos que não conseguem sair das suas casas para a mesquita, qual é o seu maior desejo? Se houvesse a possibilidade de nós dialogarmos, de nós conversarmos com um morto, com aquele sobrinho nosso que está lá no cemitério, a resposta de todos os falecidos seria o seguinte: as-salat, as-salat. No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala cita, menciona uma passagem, uma conversa que poderá acontecer entre os residentes do Jannah e os condenados, na qual os residentes do Jannah vão querer saber por qual motivo os condenados estão ali a queimarem. E a resposta será em coro, aquilo que acontece nas caçuídas. Chega o momento em que todo mundo está a cantar, né? Sabendo como não também está a cantar. Eu como lá também vai acontecer a mesmíssima coisa. A resposta vai ser automática. Será qual? Estamos aqui condenados porque não fazíamos parte das pessoas que cumpriam com o salat. Vejam só o verbo que o nosso Allah utilizou. Cumprir. Uma coisa é cumprir, outra coisa é fazer. Nós temos feito salat ocasionalmente. Mas o salat não é para ser feito quando nós desejamos, quando nós achamos, não. É uma obrigação da mesma forma que é obrigatório você ou nós fazermos ou darmos de comer o nosso estômago. Quando estamos de fome ou quando estamos com a barriga vazia, todos nós corremos, insultamos as nossas esposas. Demorou, Fátima? Será que você não sabia que eu poderia chegar a esta hora? Será que você não sabia que eu saí sem matabichar? Será que você não sabia? Por quê? Estômago está a reclamar. E da mesma forma, esse estômago poderá queixar-se perante a nós. Os motivos que nós julgamos hoje em dia serem motivos apalpáveis perante o Islã não são motivos que possam merecer uma justificação válida perante o nosso Allah. Só para finalizarmos,
um dos castigos de nós não cumprirmos com o Salah é o hadith mais doloroso. Wallahi, se nós formos a ler os ditos que relatam o castigo por não o cumprimento do Salah, este hadith será mais doloroso. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando nós morremos, quando cada um de nós for depositado no seu lugar, seja onde for, os anjos da sepultura, aqueles que foram responsabilizados a questionar este servo, vão começar a fazer o quê? Perfurar a nossa campa. Só estaremos a ver mãos que a gente não viu antes a perfurar. E quando chegar naquele lugar, vão dar aquelas questões famosas que todos nós sabemos, e vai chegar o momento de saborear daquilo que nós praticamos, ou então pagarmos por aquilo que nós não praticamos. E a ação que estará a ser responsável pelo gozo ou pelo castigo será o Salah. Aqui será o Salah. Os anjos vão questionar, vão levar, por exemplo, o livro do Gamito. Esse é o livro do Bai Gamito. Vão começar a folhear. No dia 2 de setembro de 2022, fez Fajr. Estará numa boa, né? Do Fajr até Zuhur, estará bem. E vão ver, vão abrir. De Zuhur para Asr, não fez? Purada, até Maghrib. No Maghrib voltarão a folhar. Maghrib, Insha, fez, estará bem. Assim sucessivamente. Cada dia o nosso Salah estará sendo responsável pelo nosso gozo ou pelo castigo. Então, todos nós aqui somos responsáveis de praticarmos o Salah. A nossa mesquita, aliás, não mesquita, porque esta mesquita foi erguida, se a memória não me traiçoa, muitos de nós aqui ainda éramos antes de nascer, excluindo os nossos pais, não é? Vamos morrer, vamos deixar a mesquita. O problema está em nós. Estamos a pedir para habitarmos esta casa. Estamos a pedir para habitarmos a casa. Wallahi. Esses lugares que cada um de nós está sentado vão testemunhar ao nosso favor. Vão testemunhar ao nosso favor. Zuhur é aceitável não estarmos aqui na mesquita porque estamos a trabalhar. E muitos de nós trabalhamos no Maputo. Asr é aceitável, estamos a trabalhar. Maghrib é aceitável, estamos a trabalhar. Insha, sinceramente falando, Insha, não conseguimos fazer na mesquita. Será que estamos a trabalhar mesmo? Excluindo os nossos irmãos que fazem turno. Salatul Insha mesmo, é aceitável? O Meide, é aceitável isso? Baidede, é aceitável? Mas tem que ver, depende dos casos. Sheikh Adri, é aceitável isso? Vamos deixar o Salatul Insha. Fajr, que todos nós não estamos a trabalhar. Bainunes, é aceitável isso? Não fazermos Fajr aqui, só termos Muazin, Imam, uma mesquita grande dessas. Só termos Imam, Muazin e os 3 filhos. Este miúdo é que tem estado conosco aqui, Wallah. Esse que está a sonegar. Está a sonegar porque acordou no Fajr. Não porque está com cheio de sono, não. Irmãos, vamos lá tentar ver uma coisa. A mesquita é a nossa casa. A mesquita será a nossa salvação. Fajr. Muallim Suleiman, é aceitável isso? Estarmos aqui no Fajr, no Insha, 2 pessoas. Enquanto muitos de nós estamos aqui
ao redor aqui. O Bai Nuro está aqui, o Bai Dedé está ali, o Bai Amuran está na padaria Boan, o Bai Gamito está lá, o Bai Yag está do outro lado, o Bai Aider está no Fomento, o Bai Haruna está ali próximo da ponte, o Bai Gaspar está aqui no Ipaz, o Bai Nazir está do outro lado, e muitos de nós estamos aqui ao redor da mesquita. Por que razão nós estamos a habitar a nossa mesquita Osama bin Zaid, no Isha e no Fajr? Eu, em particular, se fosse por mim, eu poderia ficar aqui e ter uma resposta para juntos tentarmos sanar, para juntos tentarmos ver uma pequena saída. Porque as nossas idades já estão a avançar. É só cada um de nós pegar num espelho e ver. Eu até já comecei a ter barba branca aqui. É velhice isso. E alguns de nós, mesmo chegados, já começou. Muitos de nós aqui já temos barba branca aqui. E no tempo de Nabi, a barba branca significava uma entrega total ao Salah. E nós contrariamos. Quanto mais temos a barba branca, mais distanciamos-nos da mesquita. Então, irmãos, eu estou a pedir, por favor, no Isha e no Fajr, vamos tentar estarmos aqui na mesquita, inshallah. Inshallah. Eu vou ler aqui uma mensagem, uma crônica do nosso Sheikh Aminuddin Muhammad. Uma crônica muito interessante. E eu peço a atenção de todos os irmãos, que é para podermos finalizar, inshallah. A coisa mais difícil. Qual é a coisa mais difícil no mundo? Existem muitas coisas difíceis neste mundo, mas se a pessoa for corajosa e determinada, um dia tudo isso pode ficar fácil. Porém, a coisa mais difícil é ver os nossos pais à nossa frente a envelhecerem e a enfraquecerem. Esse é o momento em que a pessoa mesmo querendo fazer algo, não consegue. E não consegue evitar o que está escrito no destino. Ver os pais a ficarem velhos, fracos, a serem afetados com várias doenças. Ver-lhes a darem voltas aos hospitais e aos médicos de manhã e à noite. Vê-los a tomarem um monte de medicamentos e injeções. Ver as suas caras cheias de rugas a murcharem e os seus corpos a enfraquecerem. Verem a sua visão a enfraquecer, a sentirem dificuldade de andar, a movimentar e depois um dia despedirem-se deles para sempre. Subhanallah. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Quando os que nos ensinaram a andar, pegando o nosso dedinho, não conseguirem andar, então o coração enche-se de tristeza. Como será quando os que nos deram apoio, eles mesmos precisarem de apoio? Quando os que nos mostraram o caminho para conseguirem mais ver o caminho? Então os caminhos parecem desertados. Quando os que percebiam a nossa língua antes de nós nos expressarmos, quando os que nos ensinaram a falar silenciaram-se, então as vozes e as palavras perdem o sentido. Quando os que nos levantavam, quando caíamos, não conseguirem levantar-se, quando os que pegavam as nossas mãos não estarem à vista, então os olhos ficam sombrios. Quando os que nos trouxeram ao mundo não estiverem no mundo, então o mundo ficará escuro. A única coisa que poderá salvar-nos nessa idade é o quê? Salah. Wallahi, thumma wallahi. Quando estivermos nesta idade em que precisaremos de óculos para vermos, precisaremos de bengala para andarmos, precisaremos de apoio, precisaremos de alguém dar-nos de comer, a única coisa que vai tranquilizar-nos, wallahi, será o salah. E a única coisa que vai entristecer-nos tanto
será pela falta do Salah. Que Allah conceda a todos nós uma força suficiente de nós estarmos a fazer o Salah, pelo menos Salatul Isha e Salatul Fajr em congregação. Vai ter uma palavra a dar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. E agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter facilitado este ajuntamento desta mesquita Osama bin Said, a fim de fazermos o Salat de Juma. Mediante o pronunciamento de Sua Excelência o Presidente da República, a mesquita Osama bin Said, a direção da mesquita Osama bin Said libera as máscaras